Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Bora Mundo e a gente vai continuar os vídeos de história. Estamos no 5º vídeo de história. Peço para você, se você chegou até aqui e não entender direito sobre o assunto, volte no primeiro vídeo, veja desde o primeiro vídeo, porque os vídeos desse canal são todos em sequência. Então quando eu abro um assunto, eles não são vídeos aleatórios, eu vou lendo por sequência e o assunto vai crescendo, vai tomando forma, ele vai se auto-explicando e você vai entendendo ele redondinho, tá certo? Bom, então vamos continuar. A gente está falando agora da Idade Média, tá? A Idade Média é um momento muito interessante, porque é um momento onde o processo civilizatório ocidental vai dar um up bem legal, né? Ele vai sofrer transformações bem interessantes pra gente, principalmente nesse momento do país, onde se fala muito sobre política, muito sobre valores, sobre ética, e toda essa coisa que está incomodando a galera, nós podemos ver que nesse momento em diante vai nos dar muita informação sobre como a gente chegou aqui. Por que nós somos o que somos hoje, tá bom? Então é interessante você absorver isso daí se você tem essa informação, tá certo? Então, Idade Média, a gente vai falar sobre a formação do feudalismo, tá? E não se preocupa em saber o que é ou não feudalismo, porque logo mais a gente vai entrar num próximo vídeo falando exatamente sobre as características do feudalismo, tá? O importante agora não é saber o que é o feudalismo, é saber a dinâmica dos povos para chegar e construir o feudalismo, tá? E depois a gente vai falar aí sobre o feudalismo em si, sobre as características socioeconômicas do feudalismo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então com a formação do feudalismo. Desde o comecinho temos dois aí personagens importantes, o Império Romano e os bárbaros, que eram compostos por uma diversidade de povos, tá bom? O que acontece? O Império Romano, ele vai se expandindo, vai ganhando território, só que chega num momento onde os germanos e os povos bárbaros, uma série deles, eles vão também se expandindo, tá? Eles vão se expandindo, vão crescendo e vão tomando território. Os romanos começam a levar em certos momentos uma piapa deles, né? Um pau, porque eles vão perdendo o território para esses caras, eles vão expandindo o território. O que acontece? Eles também estão em formação de processo de império deles, né? Esses povos bárbaros. E os romanos estão perdendo. O que acontece? Onde se perde território romano, vai se estabelecendo os germanos. Então, quer dizer, se um perde, quer dizer que o outro ganhou. Então, o que acontece é que eles vão se estabelecendo, tá bom? O que aconteceu? Quem eram esses germanos, né? O processo de grupo deles. Aqui o livro vai mostrar uma coisa interessante pra gente, que primeiro, eles eram seminômades, tá? Eles eram seminômades. O nômade é aquele que não tem uma moradia fixa, né? Ele fica transitando. E os seminômades, eles também transitam, só que com menos frequência. Eles estão num local, ficam um bom tempo, depois muda e tal. E essa questão de expansão de território dos bárbaros e dos germanos, que são os germanos e entre outros povos também, vai fazer com que isso aconteça. Então eles eram até ali seminômades e praticamente o processo econômico e cultural deles se davam pelo pastoreio e pela agricultura, né? Então pode ver que eles eram aí bem de um processo civilizatório bem primitivo, tá certo? Os romanos eles já eram um pouquinho mais avançados. Então, nesse processo civilizatório, a agricultura e o pastoreio eram a principal formas deles de processo de cultura, alimentação. E todo esse sistema não era um sistema particular de cada um, tá? Ele vai colocar aqui uma coisa pra gente, que a terra, ela tinha um processo comunitário, tá certo? Na verdade, é como se fosse um processo de cultura, civilização comunitária. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Bom, como é que é chamado esse sistema que eles viviam? Porque os romanos já não estavam nesse nível de evolução tecnológica, eles já estavam mais pra frente, tá? Os romanos foram evoluindo de uma forma muito interessante. O que acontece? Esse povo ele era um pouco mais primitivo, mais atrasado tecnologicamente do que os romanos. Não em tudo, tá bom? Em algumas partes eles eram mais atrasados. Esse sistema deles era chamado sistema comunitário primitivo, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais dele. Todo esse sisteminha que eu tô falando desses povos, dos germanos e dos bárbaros, tá? Ele é um sistema de comunidade primitiva. É um sistema comunitário, né? A terra ali, todos participavam da colheita, da plantação. É um negócio meio tribal mesmo, onde todos comem o que todos plantam, né? Bom, aí o que aconteceu é o seguinte, tá? Próximo ponto o contato nessa troca de território, nessa guerra, o contato que os germanos tiveram com os romanos, esse contato de povoação, de cultura,
né, fez acontecer aí grandes transformações, principalmente nos germanos, porque eles eram um povo mais atrasado, tiveram contato com um povo tecnologicamente mais avançado. Então, e na questão civilizatória em geral, eles começaram a evoluir também, a mudar algumas questões aí. Então, quer dizer, você não tem só uma tomada de território, você tem uma mistura de povo, uma mistura de cultura. Então, você começa a ver que essa guerra, essas guerrilhas e guerras, elas começam a trazer aí transição cultural para eles, né, de uma forma muito importante. E aí é o seguinte, nessa formação, né, nessa mistura, o que vai acontecer? Eles tomam parte da cultura dos romanos e vai começar a surgir uma coisa que o livro vai colocar pra gente muito importante, que é uma aristocracia hereditária, tá? Que vai se formar uma pequena nobreza entre os germanos, né? Quer dizer, eles não tinham uma nobreza, né? O sistema deles comunitário era o seguinte: eles tinham o seu plantio, como eu disse aqui, o pastoreio e a agricultura era a fonte do sistema comunitário deles, né? E não tinha um líder em si, não tinha um sistema hierárquico. A maioria do gado era de propriedade dos grandes guerreiros, né? Só surgia um líder para a comunidade quando acontecia uma guerra, quando estava em processo de guerra, porque esse líder tinha que comandar, eles tinham que se organizar de tal modo. Mas antes disso, era uma coisa um pouco mais livre, né? Era como ele falou aqui pra gente, era um sistema primitivo comunitário, era em comunidade. Então as coisas viravam em forma de uma troca, um faz para o outro, né? E todos ali trocam aquilo que é produzido e produzem juntos, tá? O que acontece nesse contato? Essa visão cultural que a gente tem, os germânicos, uma parte deles vão se transformando nisso, porque eles começam a criar essa hierarquia, né? E aí vai surgir essa aristocracia hereditária, tá? O que é essa aristocracia? Tem uma definição muito, muito interessante que eu vou ler aqui, tá? É uma organização social baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que detêm, por herança ou monopólio, o poder, tá? Então, quer dizer, você tem um sistema de domínio, onde esse sistema de domínio, ele não é uma coisa, como é que eu posso dizer, democrática. Ele é passado conforme a vontade do dominador. Então, o dominador quer que o filho dele seja o próximo dominador, ele vai passar esse poder. Esse poder vai se estabelecer por alguns fatores, tá? Primeiro, eles vão aí não aprender com os romanos, mas eles vão trocar essas informações, evoluir, criar esse sistema de aristocracia, tá? E vai ser hereditária, porque vai passar de pai para filho, vai ser uma coisa muito familiar, a tomada do poder. E é o seguinte, eles vão dominar porque eles têm uma classe de guerreiros e de servos agora no nascimento desse novo grupo entre aqueles seminômades germanos, tá bom? O que acontece é o seguinte, vai acontecer uma consolidação, né? Essas guerras, esse contato, esse surgimento dessa nobreza entre os germanos vai se consolidar, tá? E vai acontecer aí essa consolidação, e é interessante que nesse momento dessa consolidação, eles vão se afastando da população geral dos bárbaros. Por quê? Porque agora eles não vivem mais da mesma forma. Eles são nobres, eles detêm um certo tipo de poder, eles detêm certa parte da riqueza, e agora eles estão no comando de guerreiros, eles têm exércitos, né? E eles têm escravos. Eles têm escravos e aqueles servos que dependiam de alguma forma deles, tá certo? E os seus escravos também. Não quer dizer, aquela população que tinha suas diferenças com o Império Romano, agora estava muito parecida com o Império Romano, o sistema político, o sistema de desenvolvimento militar, tá bom? Então o que acontece? Isso vai sendo consolidado, tá? Vai sendo consolidado, vai ficando cada vez mais firme, vai sendo uma coisa cada vez mais real, tá bom? No sistema que está acontecendo. E aí é o seguinte, todo esse processo vai fazer com que essas duas lutas, o povo germânico, os germanos, eles evoluam, eles vão fazer esse sistema monárquico, da aristocracia, né? Aristocrático, e vão construir essa nobreza. O povo vai virar um povo novamente dividido, né? Vai ter a nobreza e vai ter a ralé, né? Vai ter o resto da população. E isso vai gerar uma outra coisa interessante, que é o seguinte: você tem aí então os romanos
querendo manter o seu império. Você tem os germanos e os bárbaros tomando parte dos territórios, expandindo o seu próprio território. E agora, pior, eles têm uma organização muito parecida com a dos romanos. Então, eles têm um sistema hierárquico, eles têm uma nobreza que negocia, uma nobreza que troca, uma nobreza que pensa em guerra, que quer expandir cada vez mais e quer muito mais domínio de poder, tá certo? Isso vai fazer com que haja intrigas entre os bárbaros, entre os povos, os germanos e os outros povos bárbaros. Por quê? Porque alguns deles, né, lógico, nem todo mundo gostou do sistema que se levou à população. Então, por exemplo, os romanos, eles contratavam exércitos de bárbaros para proteger Roma, o seu império e o seu território, contra os próprios bárbaros, certo? Bárbaro contra bárbaro. Lógico, essa rincha, esse desajuste, faz com que Roma veja aquilo e ela investe. E ela investe ali para que essa desarmonia aconteça entre o povo. Porque o povo vai ficando mais fraco, o povo dividido, né, já se diz não prospera, vai ficando fraco. E Roma, como já tinha perdido território, ela vai estabelecendo e vai mantendo a sua autoridade enquanto império sobre os bárbaros. Ela vai mantendo a sua força ali enquanto eles brigam entre si, tá? Com essa transformação. Então olha esse problemão aí que gera, né? Toda essa transformação, os romanos vão perdendo território, os germanos vêm, toda essa mudança, essa construção vai chegar até esse ponto, tá certo? E aí vai acontecer o seguinte, essa mistura de romanos e germanos, essa evolução que os germanos sofreram, né, na verdade, essa mudança da qual eles passaram, vai fazer com que essa mistura, esse desenvolvimento do povo germano junto com o povo romano vai fazer com que surja uma coisa chamada o feudalismo, o sistema feudalista, né, o feudalismo. E aí vai surgir esse novo modo de processo de civilização, né, estrutura da civilização da população. Eles vão fazer com que comece a surgir isso daqui. Bom, isso vai ser uma ideia nova, né, que vai surgir uma estrutura nova. Ela vai vir aí desse choque e dessa mistura desses povos, resultado dessas guerras e embates, certo? E aí nós vamos ter um ponto interessante. A gente já viu uma transformação até aqui, que envolve dois grandes núcleos. E aí é o seguinte, vai começar os reinos bárbaros. O que acontece? Reinos bárbaros. Isso vai acontecer na Europa, vai ter dois grandes momentos, tá bom? Vai ter o primeiro momento, que o livro vai colocar aqui uma coisa muito interessante. A sociedade, aliás, os povos associados ao império, né, os germanos, os bárbaros que se associaram ao império, eles vão estabelecer aí reinos. E aqui ele vai colocar duas palavras importantes que você precisa entender. Esses reinos, nesse primeiro momento, são reinos rudimentares e efêmeros, tá certo? O que é uma coisa rudimentar? Rudimentar é uma coisa básica, é uma coisa primeira, certo? Uma primeira estrutura, uma coisa fundamental, né? Então, esse reino ele era rudimentar, ele era um reino básico, e ele era um reino efêmero, que é um reino de pouca duração, um reino breve. Então, eram reinos que não davam muito certo, né? Eram reinos que não tinham grandes estruturas e eles acabavam muito rápido. Esse primeiro modelo, essa primeira junção vai criando esses pequenos reinos e eles vão caindo. Por quê? Para dar lugar ao segundo momento da história, os bárbaros, os reinos bárbaros, eles vão começar aí, então, as suas instituições muito mais duradouras, tá? E essas bases dessas instituições duradouras, agora que eles já têm uma monarquia não, uma aristocracia, né? Agora que eles já têm o núcleo de nobres, eles já têm um sistema de escravos, eles têm um sistema de poder militar, agora que eles já têm outras características, eles vão aí consolidar, né, a duração das monarquias feudais, tá? Então aqui o livro vai colocar aí uma coisa interessante que resume assim: os reinos bárbaros eles vão ser mais duradouros, né? E eles vão servir como base para as monarquias feudais, tá? E aí vão aparecer as monarquias feudais e todo esse sistema ele vai ser responsável, tá certo? Por deixar isso mais concreto. Esse sistema vai ser a base do domínio da monarquia no sistema feudal, certo? Bom,
Chegamos até aqui. Vimos então como é que esses dois povos se misturaram e formaram uma energia para dar vida ao feudalismo, tá certo? Qual é o próximo ponto que a gente vai ver? É o seguinte. Bom, aqui vai começar agora os detalhes dessa história, né? Que vai falar sobre as grandes migrações e a primeira fase da formação dos reinos bárbaros. Quer dizer, nós tivemos uma série de transições, certo? E se deu a formação dos primeiros reinos bárbaros. A gente vai ver como é que isso aconteceu. O livro vai falar, olha, tal povo foi assim e tal, se estabeleceu aqui. Por que isso é muito importante? Que a gente vai ver que vai existir divisões de famílias, divisões de filosóficas, ideológicas e políticas, e de crença, tá? Nessa construção de impérios. Vai ver quem caiu, quem ficou, quem se estabeleceu. Vai elucidar muita coisa sobre questões políticas, sociais, que acontecem hoje em dia, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre migração e as fases de formação desses reinos dos bárbaros no próximo vídeo, beleza? Bom, então espero que tenha ficado claro esse primeiro encontro aí, esse primeiro embate sobre de romanos e bárbaros. Na verdade não que seja o primeiro, mas esse momento do embate desses dois grupos e o que levou, né, o que desenrolou aí no final das contas, o enfraquecimento do Império Romano, surgiu, né, um surgimento de um novo esquema, de uma nova estrutura lá do lado dos bárbaros, que em primeiro momento para os romanos eram um pouco mais frágeis como civilização, certo? Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha. Aguarde o próximo vídeo, que a gente vai fazer pelo menos esse primeiro capítulo todinho, tá certo? Lógico que vai continuar o livro todo, né? Mas sobre a Alta Idade Média, nós vamos fazer direto. Na verdade, nós vamos estudar toda a Idade Média, a Alta e a Baixa Idade Média até o fim, tá certo? Bom, é isso aí. Curte, não esquece de compartilhar, porque os views estão crescendo, significa que as pessoas estão achando bacana. E compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais, para o pessoal dar uma olhadinha na sequência de aulas também, tá? Serve para você estudar, serve para você relembrar do assunto, tá bom? Rever o assunto e dar uma pesquisada, tá? Até como está dividido em pequenos tópicos dos vídeos, fica muito mais fácil de você estudar, né? Vídeos curtos que falam sobre tópicos pequenininhos e você pode então escolher exatamente sobre o que você quer escutar, tá certo? É isso aí, compartilha, curte, clica no sininho e se inscreve no canal para você estar junto com a gente aí. E toda vez que lançar vídeo, o vídeo vai para você. E entra no canal para visitar também, porque nós temos um monte de playlist sobre vários temas. Tem psicologia, história da pedagogia, história geral e uma porrada de outras coisas para você estar pesquisando e estudando, tá certo? Isso aí, valeu e até o próximo vídeo.